Vamos lá, meninas, começar? Eu vou só aqui fechar o WhatsApp, fechei. Boa tarde para quem eu não falei ainda, tudo bem com vocês? Para as meninas que entraram depois, no chat tem uma lista de presença. Daí vocês colocam o nome de vocês embaixo da série, tá bom? Numa planilha compartilhada no Drive, tá bom? Vamos começar então? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, não entendi. Não tem nada no chat? Não tem nada no chat? Não. Oxe, será que eu não compartilhei? Não compartilhei. Não, é porque ela chegou depois. Aí não Oi? fica mostrando. É que ela chegou depois. Aí não Ah, fica entendi. mostrando. Entendi. Vou colocar aqui de novo. Perdão, a professora viajou aqui. Deixa eu pegar lá, que daí eu já... Só vocês entrarem e assinar embaixo da série de vocês, tá bom? Vamos começar nossa aulinha, então? Ó, entrando lá na nossa sala de aula, eu estava colocando um vídeo por terceiro, vamos entrar na sala aqui no segundo A. Então, olha lá, nossa semana, então, tem essa atividade, que é uma atividade sobre heredogramas, tá bom? É o seguinte, é uma ferramenta que a gente utiliza muito na genética, então eu vou ensinar um pouquinho para vocês como a gente faz para ler essa ferramenta, né? Essa forma gráfica da gente aprender genética. Então, aqui tá construir e analisar essas ferramentas. E daí aqui eu coloquei então o formulário para vocês preencherem, tá bom? Tem uma aula, né, que foi dada lá no nosso aplicativo CMSP sobre isso. E aqui eu falo um pouquinho, né? Então, heredogramas são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Então, você consegue representar os mecanismos de transmissão de alguma característica que a gente está estudando, tá bom? E então a gente tem o quê? A gente tem alguns símbolos que são meio que universais para essa representação. Então, olha lá, geralmente o círculo é uma mulher, o quadrado é um homem. Quando a gente destaca o círculo ou o quadrado, eles são o quê? Eles são afetados por essa característica, ou eles possuem essa característica, né? E daí tem vários outros, então, mecanismos para a gente mostrar aí como que a gente pode fazer a construção. Então, vamos dar uma olhadinha na aula que foi dada lá. Então, aqui heredogramas, construir um heredograma, e daí ela vai falar, ela falou lá sobre essa doença aqui, distrofia muscular, caracterizada por uma degeneração progressiva, que é uma doença genética, né? Então, uma mulher que carrega o gene para essa anomalia gostaria de entender seu histórico familiar e saber qual é a chance de ter um filho com essa distrofia. Como ela poderia proceder? Então, o que o pessoal faz? O pessoal monta, então, esse histórico familiar. Olha lá, então. Então, a simbologia. Eu tenho aqui a geração 1, com indivíduos, um homem e uma mulher. Eles tiveram 3 filhos, e dos 3 filhos a gente tem aqui, ó, um homem que possui a característica de estudo e uma mulher que também possui a característica de estudo. E daqui observando agora, dentro dessa relação aqui, saíram o quê? 2 filhos. 2 filhos homens, um com a característica de estudo e outro sem a característica de estudo. Então, é assim que a gente lê um heredograma. Então, vamos lá. Na verdade, eu acho que eu coloquei esse mesmo exercício para vocês fazerem lá no... O que é um heredograma? Então, eu pergunto para vocês, a gente já viu a resposta aqui no textinho, né? Que são representações do mecanismo de transmissão genética. Então, se vocês lerem aqui esse textinho, vocês conseguem responder essa primeira questão. E daí depois esquematiza o heredograma. Uma mulher normal casou-se com um homem afetado por uma determinada anomalia genética e tiveram 3 filhos, sendo a primeira filha afetada e os outros 2 filhos normais. Então, como que a gente faria essa representação genética? Uma mulher
casou-se com um homem, certo? Afetado por determinada anomalia genética. Então, quando ele está afetado, ele é o quê? Ele é de alguma forma diferente do que está normal. Então, aqui uma mulher, aqui um homem que é o quadrado. Afetado, então eu vou fazer ele o quê? Destacado ou pintado de qualquer outra cor. E tiveram 3 filhos, olha lá. Saiu então aqui uma linha deles e 3 filhos, sendo a primeira filha afetada e os outros 2 filhos normais. Olha que facinho. Então, até aqui eu abri o Jamboard para a gente fazer. Então, a primeira situação é uma mulher, ela casou-se com um homem, certo? Essa é a simbologia lá que eu dei para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu não soubesse. Uma mulher e um homem. Só que esse homem ele é afetado por essa característica. Então, olha lá, ele é afetado pela característica. E desse casamento resultou o quê, gente? Resultou 3 filhos. Não é isso a situação 1? A primeira mulher é afetada, por isso que eu vou pintar ela. Ai, que horrível, né? Preciso comprar uma caneta. Parece ser criança pintando. Aqui. Primeira mulher. E tiveram 3 filhos, sendo a primeira filha afetada e os outros 2 normais. Os outros 2 filhos, então eu acredito que os outros 2 são o quê? São homens, né? Do sexo masculino. Ah, professora, eu posso usar o heredograma para produzir também características genéticas de outras espécies que não é a espécie humana? Pode, você pode sim utilizar. Né? Então, essa é a forma gráfica que a gente utiliza para simbolizar, então, o quê? A transmissão genética de características que a gente está estudando. Tá? Vamos ver a próxima situação? Ah lá. E daí, o que eu pedi, então, para vocês? Para vocês rascunharem isso no caderno e vocês enviarem uma foto do que vocês fizeram. E aqui no próximo exercício, pessoal, é a mesma coisa. Esquematize um heredograma. Uma mulher com uma visão normal para cores se casou com um homem na mesma condição e teve um filho daltônico e 2 filhas normais. Então, vamos lá, vou desenhar com vocês aqui. Vou colocar o fundo, que acho que fica melhor. Então, uma mulher de visão normal. Então, continua clarinha, continua branco, né? Casou-se com um homem também de visão normal. E tiveram 3 filhos. Vamos lá. 3 filhos. Teve um filho daltônico. Vamos lá, então. Se o filho é daltônico, vamos colocar ele aqui em primeiro lugar, ele é diferente, né? Porque esse daqui tem visão normal e o filho é daltônico. Então, vamos colocar aqui. Um filho daltônico e... Opa, aqui. E as outras 2 filhas normais. Então, a gente coloca aqui as outras 2 filhas normais. Eu pinto essas meninas? Não, porque elas são normais para a condição de enxergar o quê? Cores. Elas não são daltônicas. Ok? E a atividade de hoje é isso. Simples, mas mais para a gente começar a ler os heredogramas, que são extremamente importantes. Olha só que condição legal. Quando eles são gêmeos, o que eu faço? Eu tenho dessa forma, tá vendo que saiu de um único nascimento? Por isso que são gêmeos. Aqui são gêmeos monozigóticos e aqui dizigóticos. Dizigóticos significa gêmeos diferentes e monozigóticos, gêmeos idênticos. Veio de um único embrião e aqui veio de 2 embriões diferentes, mas o mesmo nascimento. Por isso que gêmeos. Certo? Aqui, pessoal, é quando o que acontece? O indivíduo ele tem alguma característica que leva ele a morrer. Essa característica é uma característica letal. Em genética tem bastante síndromes que causam isso para estudo, né, da genética. Então, por isso que são os indivíduos
letais, né? Os indivíduos que morrem. Aqui, então, a gente tem o casamento, que é quando a gente liga um indivíduo ao outro. E aqui, quando tem 2 tracinhos, são casamentos consanguíneos. O que é o casamento consanguíneo? É o casamento entre indivíduos que são parentes, por exemplo, entre primos, entre irmãos, entre mãe e filho, entre filho e pai. Né? Então, são casamentos consanguíneos. E o casamento consanguíneo ele é muito estudado porque são o quê? São casamentos, mesmo dentro de outras espécies, que pode levar o quê? A má formação dos futuros indivíduos. Ok? E é isso, minhas queridas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma